Paz. Boa noite a todos. Boa noite aos que vão nos assistir na live. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor. Gostaria de te pedir, se você quiser ficar em pé, não pode ficar sentado mesmo. Vou te dar a oportunidade de ficar em pé já, mas queria te dar a oportunidade nessa noite de agradecer ao Senhor, ofertar esse culto ao Senhor, apresentar, dizer: Senhor, estou aqui porque eu vim para te adorar, eu vim aqui para engrandecer o teu nome. Se você quiser, faça isso, feche teus olhos, ore ao Senhor, e logo após eu estarei orando, entregando a nossa vida, entregando esse culto nas mãos do Senhor. Pai Santo, Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, mais uma vez, para ofertar o nosso culto ao Senhor. Que o Senhor receba no trono da Tua graça toda a nossa adoração, tudo que nós viemos fazer para o Senhor, que o Senhor bondosamente receba como oferta viva no seu altar. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu um dia abençoado. Nós saímos, ó Deus, fizemos, ó Pai, o que tinha que fazer, ó Deus, estudamos, trabalhamos, ó Deus, e agora estamos na Tua casa, não para receber, Senhor, mas para apresentar, ó Deus, aquilo que temos de melhor, a nossa vida, a nossa adoração. Quero te agradecer por cada irmão que já chegou, pedir por aqueles que estão a caminho, e que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para exaltação e engrandecimento do Seu nome. Ó Deus, que nós venhamos estar atentos, ó Pai, aos céus, atento ao que os céus quer ministrar para nós, ao que o Senhor quer ministrar para nós nessa noite. Que nós não venhamos olhar, ó Deus, nem para a direita nem para a esquerda, mas o nosso foco esteja no Senhor. Ó Deus, mas o nosso foco esteja naquele que fez os céus e a terra. O Senhor, da onde vem o nosso socorro. Ó Deus, nessa noite, receba todo o louvor. Pai querido, perdoe também, ó Deus, os nossos pecados. Ó Deus, que fazemos, ó Pai, contra a Tua palavra, que erramos muitas vezes o caminho, Senhor, mas a Tua palavra nos traz de volta. E a Tua palavra diz que o Senhor nos limpa, nos purifica. Então, perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica nessa noite, para apresentarmos um verdadeiro louvor ao Senhor. Se alguma coisa impede, ó Deus, se for o nosso pecado, nessa noite, Senhor, toca em nós, limpa, toca-nos, ó Deus, com a brasa viva do altar. E, Deus, e nos faz, ó Deus, ir além, ó Deus, nos faz, ó Deus, ter mais intimidade com o Senhor, nos faz vencer, ó Deus, as nossas iniquidades, os nossos pecados, ó Deus, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ó Deus, nessa noite também, Pai, quero apresentar a cada irmão, ó Deus, que vai chegar a este culto, que o Senhor, Deus, ministre, que o Senhor fale com eles de forma diferente nessa noite,
e que em tudo o teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Vou chamar o Ministério de Louvor para cá. Isso. Eu estava lendo alguns textos bíblicos, né? Eu estou lendo com todo carinho, posso falar isso para você, eu estou lendo a Bíblia de trás para frente, né? Estou lendo lá em Jeremias e estou indo para trás, até chegar em Gênesis. Mas aí Deus me lembrou de um texto que eu achei muito bacana, que se encontra em Filipenses capítulo 4, verso de 10 ao verso 13. Eu falei, isso aqui é maravilhoso. Diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Paulo falando à igreja de Filipos. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Deus te abençoe. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Vamos adorar o Senhor com muita alegria nessa noite. Pai, Senhor, irmãos, convido a igreja, quem pudesse se colocar de pé. Nós vamos estar cantando o louvor a poder no nome de Jesus. Eu convido a você a cantar conosco com muito coração, com muita alegria no coração. Esse louvor, ele fala muito sobre cadeias sendo quebradas e essas cadeias só podem ser quebradas no nome de Jesus. Mas se nós não tivermos fé, nada disso vai acontecer. Então eu convido a você a ter fé no que você está cantando, a prestar atenção neste louvor e cantar de dentro para fora, porque o Senhor ouve o que nós estamos falando. O Senhor não é um Deus surdo, Ele tem ouvidos e Ele ouve a gente. Ele não é que nem os outros deuses que não conseguem se mexer, que não conseguem fazer nada, mas o Deus que a gente serve é um Deus vivo. A palavra de Deus vai dizer em Marcos capítulo 16, versículo 14, que depois que Jesus ressuscitou, nenhum dos discípulos tinha acreditado que ele havia ressuscitado. Os outros irmãos vieram, falaram, Jesus ressuscitou. Maria, Madalena, Maria, mãe de Tiago, todo mundo foi falando para os 11 discípulos, mas ninguém acreditou que Jesus havia ressuscitado. Aí Jesus repreende os 11 discípulos e fala para eles assim: por que vocês duvidaram no seu coração? Vocês foram incrédulos no seu coração e não acreditaram no poder que há no meu nome, não acreditaram nas palavras que eu falei para vocês. Nós não venhamos ser como os discípulos, porque aqueles 11 discípulos representavam nós hoje, a igreja do Senhor. Que nós venhamos ter fé no nosso coração. O Deus a quem a gente serve é um Deus vivo que ressuscitou. Então, se você tem orado por alguma coisa, se você está aflito com alguma coisa da sua família, se você quer um milagre de Deus ou qualquer outra coisa, se você orar com fé ao Senhor, se você crer no poder que há no nome de Jesus, o Senhor proverá. Então, que nós venhamos cantar de coração ao nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, 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 ouço cadeias quebrando. A poder no teu nome, Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ó Senhor, nós cremos, ó Pai, no poder que há no Teu nome, Jesus. E que no Teu nome milagres e maravilhas podem acontecer. Então nós te pedimos, ó Deus, pela fé que nós temos em Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Entra nos nossos lares, Senhor. Senhor, entra no coração das nossas famílias, Senhor. Transforma, Senhor, nossas vidas, Senhor. Nós venhamos viver uma vida de consagração, que o nosso lar seja consagrado ao Senhor, que nossas vidas sejam consagradas a Ti, ó Pai, e que todo espírito maligno, Senhor, que estiver nos nossos lares, Senhor, no meio da nossa vida, Senhor, que o Senhor venha jogar por terra em nome de Jesus, ó Pai. Venha nos nossos lares, quebra cadeia, Jesus, quebra corrente, Jesus, que tem aprisionado as pessoas, Senhor, que tem aprisionado os nossos, ó Deus. Nós te pedimos, Jesus, não deixe Satanás, Senhor, prevalecer sobre as nossas vidas, mas que o Senhor venha reinar com poder e glória, porque nós cremos no poder que há no Teu nome. O Senhor é Deus poderoso, nós cremos no Senhor, ó Pai. Que nossos corações, ó Pai, venham estar voltados para o Senhor, ó Deus, e que nossa vida venha estar diante do Teu altar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toma-me, Senhor, mostra-me, Jesus, Tua face eu quero ver. Eu sou todo Teu. Com brasa viva me renova neste dia.
saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar por tua presença. Toma-me, Senhor. Mostra-me, Jesus, tua face eu quero ver. Eu sou todo teu. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Vem me tocar e renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar e renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar e renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar e renovar. Eu tenho sede. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede. Com brasa viva me renova neste dia. E faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. E faz arder em mim a chama do Espírito. Aleluia. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Glória a Deus. Esse próximo louvor, ele tem como base aquele texto de Ezequiel, capítulo 37, se eu não me engano, que fala sobre a visão do profeta do vale de ossos. Estavam sequíssimos aquele vale. Eu gosto muito desse louvor porque ele fala sobre um Deus
que restaura, que traz de volta a vida. E muitas vezes a gente acha que algo na nossa vida morreu, que algo nos nossos sonhos morreu, que algo dentro de nós morreu. Mas nós precisamos conhecer, reconhecer que existe um Deus, que Ele pode trazer vida àquilo que está morto. E não apenas morto. A Bíblia fala que aqueles ossos, eles estavam sequíssimos, ou seja, estava morto há muito tempo. Mas o Senhor, debaixo de uma palavra do Senhor, que aquele profeta falou, declarou, aqueles ossos se juntaram, e se juntou carne sobre aqueles ossos, e se juntou pele sobre aqueles ossos, e eles levantaram e voltaram à vida. Por que isso não pode acontecer conosco, né, irmãos? Nós estamos no meio da família, e muitas vezes dentro da nossa família nós vemos uma pessoa que a gente fala: poxa, essa pessoa já não tem mais jeito, esse meu filho já não tem mais jeito, esse meu marido já não tem mais jeito, essa situação, esse casamento já não tem mais jeito. Mas a palavra do Senhor fala sobre um Deus que tem poder para trazer a vida até aquilo que já está morto há muito tempo. O Senhor, Ele tem poder para trazer a vida. Então por que você não pode entregar esse teu problema, essa pessoa, essa situação nas mãos do Senhor e crer que o Espírito Santo de Deus, basta um sopro do Espírito Santo de Deus, basta uma palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua causa, que o Senhor, Ele pode mudar essa história. Então que a gente possa realmente crer e profetizar dentro da nossa casa que a vida vai voltar em nome de Jesus, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, o nosso Deus é Deus de vivos, e o nosso Deus, Ele tem poder para trazer a vida aquilo que está morto, irmão. Se nós não crermos nisso, a gente não tem o que está fazendo aqui. Se você entrou nesse lugar e você não crê que o Senhor pode, você está no lugar errado. Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus que traz a vida de volta. O Deus a quem nós servimos é o Deus que muda a história. O Deus a quem nós servimos é o Deus que restaura sonhos, é o Deus que restitui. Esse é o Deus a quem nós servimos. E precisamos crer, irmãos. Não só de falar, não. A gente precisa crer. A gente precisa acreditar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve. O Senhor, Ele tem poder. Então vamos crer, vamos profetizar, vamos lembrar aqui do nosso ente querido, vamos profetizar em nome de Jesus que vai haver vida, que vai haver restauração, que vai haver restituição, porque Deus, Ele pode, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Profetiza, querido, profetiza em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e tua graça. Aviva, Senhor, venha avivar. Canta isso com fé, irmão, em nome de Jesus. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Sopra na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Silêncio.
E sabe por que muitas vezes o milagre não acontece na tua vida? Por conta dessas feridas não tratadas. E quantos de nós tem guardado uma mágoa no nosso coração? Quantos de nós temos guardado uma ferida que ela não fecha? Porque a gente insiste em cutucar. Ela não fecha, irmãos, porque a gente não consegue liberar o perdão. E esse perdão que a gente não libera para o nosso irmão, ele não prende o nosso irmão, ele prende você. Se você está com mágoa no teu coração, se você está guardando mágoa de alguém, se você está com uma ferida no teu coração e você não deixa essa ferida cicatrizar porque você não perdoa, isso muitas vezes impede a bênção do Senhor na tua vida. Impede que você venha alcançar bênçãos do Senhor, porque você está retendo perdão. Então, em nome de Jesus, nessa noite, querido, que você venha liberar o perdão. Independente se aquela pessoa te procurou, se aquela pessoa veio até você te pedir perdão, você precisa liberar o perdão. Porque você precisa liberar o teu coração, para que o teu coração seja terra fértil, e para que você seja instrumento do Senhor Jesus, você precisa liberar o perdão. Então, em nome de Jesus, nessa noite peça ao Senhor para que Ele venha tocar na tua vida, no teu coração, e que você venha liberar essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Libera em nome de Jesus. Aleluia. Sopra Espírito de Deus, sopra sobre nós, Senhor Jesus. Aleluia. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Sopra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se lê em nome de Jesus sobre as feridas não tratadas. Vem, cura Jesus, cura o nosso coração, Senhor, aleluia. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Cura-nos, ó Pai, nessa noite, Pai. Cura-nos, ó Deus, de toda ferida, de toda mágoa, de toda dor, de todo rancor, de todo ódio. Cura-nos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Pode sentar, querido. Vamos dar a oportunidade ao nosso irmão Renato para estar adorando ao Senhor nesse momento. Logo após, nós estaremos entrando também no momento de oração. Mas você tem a oportunidade nessa noite de ofertar na casa do Pai, se você assim quiser entregar seu dízimo, sua oferta para a glória do Senhor. Nesse momento, faça isso para a glória do nosso Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, esse louvor que eu vou estar louvando agora fala de um jovem que ele procurava encontrar Deus. Assim como ele não conhecia Jesus, né, no tempo da sua ignorância, ele queria encontrar Deus de alguma forma, muitas vezes, e não encontrava. Era até uma gente boa, como muitas pessoas no mundo. Quantas pessoas a gente tem amigos, não é verdade, do mundo, e tem um caráter bom, uma pessoa boa, mas só falta Jesus, não é isso? Às vezes a gente olha a pessoa assim, fala assim, só falta Jesus na vida dele. Então, esse hino fala sobre isso, que ele procurava Jesus de várias formas, mas ele foi achado como? Na dor, no momento da dor, ele foi procurando, no seu momento de desespero, de tristeza, ele encontrou pessoas que mostraram o caminho a ele, a salvação. Assim como nós podemos ser instrumento para pessoas que querem encontrar Deus, é até gente boa, mas a gente somos aqueles veículos, amém? Pessoas que nós podemos ser usados para alcançar essas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Procurei por ti, não encontrei. Aleluias. Procurei nos bares. Glória a Deus. Aleluias. Procurei por ti, não encontrei. Eu procurei nos bares e nos vícios não achei. Procurei na rua e tu não estavas lá. Mas não cansei e continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci, e no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Na esperança eu tive fé, com fé eu encontrei. Hoje vivo ao seu lado, dia a dia, te amo, Senhor. Glória a Deus. Fiquei desesperado, adoeci, e no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar.
Na esperança eu tive fé, com fé eu encontrei. Hoje vivo ao seu lado, dia a dia. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que possamos ser esse canal, irmãos, para essas vidas. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento? Vou pedir a diaconisa Elizabeth, a Sara, vamos estar orando. Eu queria que a diaconisa Elizabeth estivesse orando pela nossa igreja e a nossa irmã Sara estivesse orando pelo nosso país, em especial o Rio Grande do Sul, né? Pelo Rio Grande do Sul. Eu tenho um testemunho assim, testemunho não, eu ouvi um pastor, e ele disse o seguinte: nós estamos aqui, de pé, não estamos desesperados, porque Deus não nos deixa desesperados. Eu sei que vai ser uma oportunidade de testemunharmos do amor de Deus. O pastor falando, pastor da Assembleia de Deus. E ele olhou e falou assim: olha como é que está a igreja. A igreja estava até o teto e toda tomada de lama. E não sobrou nada na igreja, né? No Rio Grande do Sul. Então, eu fiquei olhando assim e falei: Senhor, é uma oportunidade a gente estar orando por esse povo, de abençoar. Se você puder, você abençoa. A gente já fez aqui para Petrópolis, né? Mas ore pelo Rio Grande do Sul. Ore pelas igrejas do Rio Grande do Sul. Muitas igrejas também perderam, né, os seus móveis. Muitas pessoas perderam vida, principalmente. Muitos irmãos nossos também estão nos momentos difíceis lá. Então, eu vou pedir a diaconisa Elizabeth para orar pela igreja e a irmã Sara, né, pelo Rio Grande do Sul e pelo nosso país. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecermos, Senhor, por nós estarmos aqui dentro dessa igreja, Senhor Deus. Um lugar onde nós separamos para falar contigo, para buscar a tua presença. Não é que em outros lugares nós também conseguimos, Senhor, dentro dos nossos lares. Mas aqui, Senhor, nós temos a comunhão dos nossos irmãos. Então, muito obrigado por essa noite, pela minha vida, pela vida de cada irmão que está aqui, pela vida daqueles que não puderam estar, pela vida daqueles que estão trabalhando. Senhor Deus, muito obrigado. Continua com a tua igreja, Senhor Deus. Continua com cada um de nós. E, Pai, eu queria te agradecer pelo dia de sábado, onde nós estivemos ali, Senhor Deus, e muitas das pessoas ouviram falar do Senhor ali, porque eu senti a sua presença o tempo todo que eu estava ali, Senhor Deus. Então, muito obrigado pelos lares que ouviram a tua palavra, pelas pessoas que passaram ali, pelos folhetos que foi entregue. Senhor, muito obrigada, porque a sua igreja continua trabalhando, Pai. Muito obrigado por cada ministério, Senhor. Muito obrigado pelo culto de domingo, tanto de manhã como da noite, Senhor. O Senhor falou aos nossos corações. Queria te agradecer pelo ministério de família aqui da tua casa. Que o Senhor continue usando eles de acordo com a tua vontade. E que durante todo esse mês, Senhor, a gente possa estar aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, muito obrigado pelaquela pastora que esteve aqui com a gente. Que o Senhor continue guardando, abençoando e usando ela onde ela estiver. E da mesma forma eu te entrego esse domingo, o outro, Senhor Deus. Que o Senhor venha usar os teus servos aqui para falar aos nossos corações. Muito obrigada, meu Pai, porque a tua igreja está
realmente, Senhor, trabalhando para o Senhor. E eu queria te agradecer, Senhor, por cada família aqui representada na igreja. Visita, Senhor, as famílias nessa hora, aquelas que estão passando alguma dificuldade, algum problema, que o Senhor vá de encontro nessa hora. Se tem alguma família que está com alguém enfermo, Senhor, visita, leve, Senhor, a cura, se puder, Senhor, para cada um. Se tem alguém desempregado, que o Senhor leve, abre uma porta de emprego, Senhor, e qualquer dificuldade, Senhor, na família da igreja, que o Senhor esteja com a sua mão sobre nós. Abençoe e nos guarda, Senhor Deus. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por mais um dia nós estarmos dentro da tua casa. Casa essa que nós chamamos casa de oração. Muito obrigado. É o nome de seu filho amado que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amado Deus, nós queremos te agradecer ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício na cruz, pelos nossos pecados, ó Pai. E nós venhamos, em nome de Jesus, viver uma vida de consagração a Deus a partir desse sacrifício, te glorificar e te honrar, Senhor, com as nossas atitudes, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes ignorar, Senhor, o quão imenso e intenso foi esse sacrifício, ó Pai, mas que o Senhor venha nos relembrar cada dia, Senhor, que nós venhamos nos converter, ó Deus, e sempre estar com o coração direcionado para o Senhor. Senhor, nós queremos te pedir agora, Pai, nós todos como igreja queremos clamar ao Senhor pelo Rio Grande do Sul, ó Deus. Por favor, Senhor, tenha misericórdia, Pai, desse estado, Senhor, que está sofrendo muito, Senhor, por causa, Senhor, das tragédias, Senhor, que aconteceu por causa da chuva, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor, das famílias, Senhor, que perderam suas casas, Senhor, das pessoas que estão desaparecidas, ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor, daquelas pessoas, Senhor, que perderam tudo, Senhor, que não tem mais nada, Senhor, que estão passando fome, ó Deus, te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como igreja para abençoar, Senhor, para doar, Senhor, para ajudar com oração, ó Deus, não nos deixe esquecer, ó Deus, da importância, Senhor, de nós orarmos, da importância de nós doarmos, ó Pai, e que o nosso coração, Senhor, venha estar com compaixão, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, nesse momento, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das igrejas, Senhor, que estão totalmente desestruturadas a partir dessa chuva, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha prover, ó Deus, restauração, que o Senhor venha prover, ó Deus, que tudo possa voltar, Senhor, como era antes e até melhor, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, mudar essa situação. Nós te pedimos também, ó Deus, para que o Estado, Senhor, possa se alertar quanto a essa situação, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos deixar de ser tão apáticos, ó Pai, e fazer show, Senhor, e fazer coisas, Senhor, enquanto um Estado do nosso país, ó Deus, está sofrendo tanta calamidade, ó Deus. Nós venhamos, Senhor, pensar, Senhor, refletir, Senhor, nessas atitudes, Senhor, que nós estamos fazendo, Senhor, indo contra, Senhor, a todo tipo de misericórdia, Senhor, mas que nós venhamos, em nome de Jesus, Senhor, olhar com o coração, ó Pai, e mudar, Senhor, as nossas atitudes, Senhor, e ajudar, Senhor, e doar. Em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, Senhor, que não têm um Senhor, ó Pai, que estão inertes quanto a essa situação do Rio Grande do Sul, Senhor, falando, Senhor, que eles merecem, ó Pai, que em nome de Jesus o seu amor venha encontrar, Senhor, o coração deles, para que eles não venham mais, Senhor, negligenciar, Senhor, o sofrimento dessas pessoas. Em nome de Jesus, te pedimos misericórdia, que o Senhor venha trazer restauração, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 19, até o verso 40, ou melhor, verso 40 não, perdão, verso 34. Atos 16, verso 19, até o verso 34. Eu não sei se você já tentou dar uma de Jonas. Quem aqui já tentou dar uma de Jonas? De vez em quando fala assim, o senhor está mandando falar em Nínive, né? Mas não estou falando disso, não. Estou falando de você, no meu caso, eu estava com algumas mensagens na cabeça, com algumas coisas, e fiquei assim, mastigando e mastigando. Falei, Senhor, tem misericórdia, vai chegar quarta-feira, nada não vai entrar na minha cabeça.
tem misericórdia, quarta-feira tem que estar pregando, tem que pregar a tua palavra, quero pregar uma palavra para a igreja, e aquele negócio, pensa nessa, pensa naquela, hora, de repente o senhor fala assim, aqui, e aí, opa, aí tudo se encaixa, aí as 30 mensagens que você tem na cabeça, o senhor fala assim, esquece, é aqui. Aí eu me lembro que aconteceu isso uma vez que eu estava na igreja e o pastor teve que sair na hora do culto. Aí quando ele saiu na hora do culto, o irmão falou assim, olha, o pastor pediu para você pregar, para o senhor pregar hoje. Aí eu, hã? Aí a gente que é bom, né? E vai lá, já deixa 3 sermões preparados. Eu sabia que uma hora podia acontecer, então abri os 3 sermões. Aí li o sermão rapidinho, e o ministério de louvor cantando, aí daqui a pouco o solo, e eu, Senhor, misericórdia, não é esse, nenhum dos 3. Aí o Senhor me fez lembrar a mensagem que eu preguei no seminário, Juízes 6, em cima do texto de Gideão. Eu abri, eu falei, cara, encaixou tudo, porque não sou eu, é o Deus da palavra, é o Deus que separa, né, o que Ele quer falar. Então, aí hoje, estou aqui maravilhado, porque os 6 ministérios de louvor cantou as cadeias quebrando, né? Eu falei assim, Senhor, então, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é que, às vezes, deixa a gente meio doido mesmo, bota a gente para lá um pouquinho, bota a gente para dar uma passeada no deserto, aí ficar meio, o que você está pensando que vai pregar? Sou eu mesmo que vou falar, então... Espera aí que você pensa que sabe, mas você não sabe nada. Você é miserável, pobre, cego e nu, mero comedor de arroz e feijão. E aí eu quero, nesse texto, falar da maior bênção de uma casa que Deus colocou no meu coração. E eu queria dizer para você o que Deus usou. Eu queria pedir para você, eu queria pedir em nome de Jesus, fecha aí para mim, por favor. Eu queria mostrar para você o que Deus usou para abençoar uma casa. E o que fez a diferença nesse processo. Porque a maior bênção de uma casa é a salvação. A gente pode falar de tudo, mas se a salvação não chega na casa, o que acontece? A gente tem tudo, mas não tem nada. E a maior bênção que aconteceu na vida desse carcereiro foi a salvação de toda a sua casa. E eu queria pensar com você nessa noite, né? Como essa bênção chegou na casa desse carcereiro e como ela pode chegar na nossa casa. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém ou não amém? Atos capítulo 16, verso 19. Diz assim, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores,
que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora, na mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas do açoite. Logo a seguir, eles e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica aos nossos corações nessa noite. Usa nossa vida para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode pensar comigo nessa noite? Na seguinte proposição: o que te faz parar? O que te faz reclamar? O que te faz desistir? O que te faz, por exemplo, pendurar chuteiras? Há umas coisas muito claras nesse texto que mostra o agir de Deus para salvar uma família, que mostra o agir de Deus para salvar uma casa inteira. Quando você olha para o contexto desse texto, é muito conhecido, acho eu, tendo eu, que é o contexto da implantação da igreja da Macedônia. Foi aí. Dá uma olhadinha aí. Foi geral, né? Som. Ei. O projetor chegou a real. Da implantação da igreja da Macedônia, igreja de Filipos. Mas alguma coisa fica muito clara. Paulo está indo pregar o evangelho, ao convite, aceita essa segunda viagem missionária e começa a ministrar a palavra. E Deus permite levantar uma oposição à palavra. Aí fica muito claro para nós, por exemplo, que nós somos oposição ao mundo. E o mundo vai ser sempre oposição à igreja. Não tem para onde correr. O apóstolo Paulo vem ministrando a palavra, ministra a palavra a uma mulher da cidade, vendedora de púrpura, chamada Lídia, se converte, dá guarita a esses que estão pregando, e depois Paulo vai pregar o evangelho, vai ministrar uma palavra de libertação a uma jovem adivinhadora. Essa jovem, ela dava lucros aos seus donos. E automaticamente, quando ela é liberta, a mudança na vida dela faz com que ela deixe de ser adivinhadora. E os donos daquela jovem, nesse versículo que nós lemos, no versículo 19, estavam indignados. E Deus permite que uma perseguição se levante para com dois objetivos: salvar uma casa e usar uma igreja. Na verdade, quando Deus permite se levantar essa perseguição, é que, na verdade, Deus sabe o que Ele pode fazer, mesmo com a igreja tentando, mesmo quando tentam cercear a liberdade da igreja. E aí, quando você olha no versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: quando os donos da jovem viram que havia se desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e os levaram aos magistrados. O que isso significa? A palavra de Deus
para uns, amolece o coração, para outros, endurece. Para aqueles que estão com o coração voltado ao mundo, ou converte, ou condena. E quando você olha para esse texto, a primeira coisa que os caras falam, esses homens estão perturbando a nossa cidade e trazendo para nós coisas que, propagando costumes que não podemos aceitar. Primeira coisa que eles falam. A segunda, ele diz assim, porque nós somos romanos. Nós somos aqueles que já temos a nossa condição, já temos a nossa religião, já temos um rei, já temos um Senhor. A palavra do Senhor ministrada, ela é perseguida porque ela tira o título do rei de Roma como o Senhor a ser adorado e coloca um único Senhor, Kyrios, único Deus. Senhor Jesus é o único Senhor. E Deus usa isso como uma perseguição que se levanta para com um propósito, né? Usar uma igreja. Usar uma igreja no momento de adversidade. Paulo não está sendo usado aqui no momento bom, irmãos. Paulo não está sendo usado aqui, nem Paulo, nem Silas, não estão sendo usados aqui no momento de pegar o jatinho deles e irem para as Ilhas Maldivas e se divertir. Paulo não está sendo usado aqui quando pega o seu carro e vai desfilar de carro na praia para mostrar que agora é um pastor de carro novo. Paulo está sendo usado numa das maiores adversidades do seu ministério. A palavra do Senhor diz que esses homens levam Paulo e Silas aos magistrados, e esses mandam o quê? Chicotear Paulo e Silas, e mandam Paulo e Silas para a prisão. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. A Bíblia diz que se levantou uma multidão unida contra eles. Deus, às vezes, permite adversidade tamanha e perseguição tamanha para uma igreja ser usada para salvar uma casa. Para uma igreja ser usada para mudar a história de uma família. Aí a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, então, a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando, mandaram açoitá-los com vara. Depois de darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Uma grande pergunta é: a igreja que quer salvar famílias, a igreja que quer salvar outros, passa muitas vezes por dificuldades, por perseguição, só que essa igreja ela não para. Se é nos momentos difíceis, se é nos momentos de prisão, se é nos momentos alegres, essa igreja precisa estar de pé. Deus nunca colocou uma igreja para que essa igreja se rendesse às dificuldades desse mundo. E uma coisa muito clara: quem é aquele que não tem dificuldade? Quem aqui não tem problemas? Quem aqui não tem perseguições muitas vezes? Quem aqui não tem momentos de angústias? Talvez você não tenha perseguição, pastor, ninguém se levanta contra mim. Eu acho que todo crente tem alguém perseguindo ele, porque o inimigo está perseguindo a gente. A verdade é essa. Mas às vezes a gente não tem essa perseguição ferrenha, mas às vezes a angústia tenta nos parar, as dificuldades tentam nos parar, os problemas tentam nos parar. E aí eu pergunto para você assim: qual problema você tem mesmo? Qual problema nós temos mesmo? Nós podemos olhar, por exemplo, o apóstolo Paulo e Silas estavam fazendo as melhores coisas que eles podiam fazer na vida.
Eu não sei se você já parou para pensar, quando Paulo chega para aquela jovem diz assim, está lá um homem de Deus, Paulo, olha o que diz aí quando ela passava, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Então ali Paulo ouvindo toda hora, né? Interessante. Hoje os homens de Deus estão preocupados com tapinha nas costas, tapinha nas costas não quer dizer nada. Por que quer dizer nada? Porque o cara está te elogiando, na verdade não está. Tem um senhor lá no meu trabalho, eu tive que chegar para ele e falar assim, seu Paulo nunca mais fala isso, o nome dele é seu Paulo. Ele fala assim, Senhor, chegou Deus na minha frente, falando para mim. Falei, seu Paulo, pelo amor de Deus, nunca mais fala isso, porque não existe outro Deus além do Senhor, e eu não sou Deus, mas eu sinto feliz quando o Senhor aparece. Aí é outra coisa, o Senhor pode se sentir feliz, mas toma cuidado, porque não há outro Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém, nem comigo, pior ainda, acho que eu sou o pior dos piores. Aí ele, tá bom, então tá bom. Aquela mulher, aquela jovem estava ali falando com Paulo, mas tinha um possesso, tinha um espírito imundo falando através dela. E o bem que o apóstolo Paulo faz a essa jovem é trazer uma libertação. E eu acho que quando a gente fala de possessão demoníaca, né, prisão espiritual, é o maior bem que alguém pode fazer quando você proclama libertação nessa vida. E Paulo estava sendo lançado numa prisão, porque essa jovem que estava sendo explorada, agora não deixava mais ser explorada, porque agora não era mais usada pelo inimigo, agora vivia para o Senhor, agora se entregou ao Senhor, porque ela foi liberta do espírito imundo. Mas aí eles foram lançados na prisão, porque estavam proclamando libertação. Aí é a grande pergunta, qual é o nosso problema? Quais são as nossas dificuldades? Se às vezes nós não fazemos nem o que o apóstolo Paulo fez, e às vezes a gente não está nem numa prisão, às vezes a gente não está nem num momento, não sei se você consegue entender o contexto, isso aqui era a pior das prisões, a insalubridade aqui estava em alta escala, você respirava o quê dentro de uma prisão dessa? Uma prisão de uma masmorra dessa, dentro de um lugar desse, em que você não tinha ar nenhum puro. Era profunda essa prisão e você não conseguia ver a luz do sol. E a gente fica olhando assim e fica vendo quais os nossos problemas. Se Deus queria usar Paulo numa dificuldade dessa para salvar vidas, Ele pode nos usar hoje da forma daquilo que Ele tem nos dado hoje para salvar outras casas. E a palavra do Senhor diz que depois de darem muitos açoites, foi só lançar na prisão. E lançar na prisão o quê? Açoite. Vamos bater nesses caras primeiro aí. Vamos dar uma chicotada neles primeiro, porque esses caras aí merecem. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Pedro, quando chega diante lá do Sinédrio, e que eles são chicoteados e são liberados, eles saem felizes, porque tiveram a oportunidade de sofrer pelo Senhor Jesus. E ainda assim, Paulo e Silas não pagaram o que Jesus fez por eles. Ainda assim, Paulo e Silas, Pedro, João, né, na ilha de Patmos, outros que perderam a sua vida por causa de Jesus, não pagaram o que Jesus fez, mas tiveram a alegria de sofrer por causa desse Jesus, porque talvez sofrer um pouquinho por causa de Jesus para salvar uma família inteira seja algo mais excelente, seja algo que vai valer a pena. Às vezes a gente perde a família porque a gente não quer sofrer. A gente perde a nossa casa porque a gente não quer sofrer.
A gente não salva outros porque a gente não quer sofrer um pouquinho. A gente não salva outros porque a gente não quer entrar dentro de uma prisão. Mas às vezes dentro da prisão Deus vai salvar. A palavra do Senhor diz que estes homens foram encarcerados. Mas, no versículo 25, a Bíblia diz que eles tiveram uma postura. Que postura foi essa? Louvar e orar. Eu me lembro de Abacuque, cara. Abacuque viu a Babilônia entrando e dá uma sensação de impotência. Quando você olha, por exemplo, o seu país, né? Numa das maiores loucuras, colocar um show de uma mulher tão depravada como a Madonna, tão depravada, de graça. Mas o diabo faz isso. O diabo não quer nem que você compre o ingresso. A mulher pede pede uma caminhada até o palco para não pisar no chão de Copacabana, né? E a gente acha que isso está normal. Aí quando a gente olha, por exemplo, uma situação dessa assim, você fica assim, aonde é que a gente vai chegar? Abacuque olhava, via aquela Babilônia entrando, e ele falava assim, Senhor, até quando? Quantas vezes você olha assim, se você olhar mesmo, dá vontade, Senhor, desce fogo, Pai. Porque o povo no sul sofrendo, e aqui a gente dando dinheiro para uma promiscuidade. Teve um jovem que não é crente, ele falou assim, se isso não é manifestação do demônio, eu não sei o que é, porque eu senti, não foi o que ele estava falando? Eu senti que era o próprio culto ao demônio. Eu espero que nenhum crente da nossa igreja tenha estado lá em Copacabana. Eu acho que não tiveram coragem disso, não. Antigamente, a gente ficava na igreja e o crente ia no carnaval. Aí a irmã chegava e disse, pastor, eu vi esse irmão lá no carnaval. Aí o pastor, a irmã também estava? Hoje não, hoje tem rede social, irmão. Tem sempre alguém postando, toma cuidado. Mas tem uns crentes doidos aí, sei lá, né? Os crentes que acham que está tudo normal. Tem umas mães, rapaz, doidas, rapaz, que pegou, levou a filha. Toma aqui, ó. Vê que é promiscuidade, faça igual, porque foi essa a mensagem que a mãe mandou para a filha. De 12 anos, de 10 anos, estava lá a própria filha da própria Angélica. Toma aí, ó, vê que é promiscuidade, vai fazer também, porque depois que fizer, aí depois vai chorar. Mas a gente fica olhando essa Babilônia entrando, cara. E Abacuque, quando olhava aquilo ali assim, Senhor, misericórdia, o Senhor não tem... Isso é santo, Pai. O Senhor não compactua com isso, não. O Senhor não compactou com esse pecado. Eu fico olhando assim. Abacuque teve esse questionamento, como eu e você temos, e que talvez Paulo tenha tido. Senhor, estou fazendo a tua obra, tu és santo. Mas aí, está vendo o que está acontecendo? Está aí. Abacuque chega no capítulo 2, eu gosto de falar isso, eu me amarro nesse texto, eu acho que a gente devia ler esse texto todo dia. E ele diz assim no capítulo 2, ó, eu vou subir para ver o que Deus fala comigo. E Deus escreve, porque certamente virá e não tardará. No capítulo 3, Abacuque muda. Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Paulo olhou para a prisão junto com Silas, falou assim, Silas, o que a gente tem para fazer aqui? Está aí. O que a gente tem para fazer? A gente tem que cantar, cara. A gente tem que orar, Silas. Acabou. Está vendo isso aí, cara? Não tem mais nada para a gente fazer, não. A gente vai orar e vai cantar.
Qual seria o canto de Silas? Da outra vez, acho que eu preguei nesse texto, eu falei isso. Qual seria o canto de Silas e o canto de Paulo? Murmuração. A gente não sabe quem está do nosso lado. E a gente às vezes pode ser ponte para salvar ou pedra de tropeço. Porque Paulo e Silas não sabiam, irmãos queridos, não sabiam o que ia acontecer com eles. Deus não chegou para eles e falou assim: ora, canta a mim, ore para mim, cante para mim que eu vou fazer as cadeias quebrar. Deus não falou isso. A Bíblia diz que eles olharam, a situação não estava legal, eles cantaram e oraram. Simples assim. Simples assim. Você pode ser tropeço, ou você pode ser a ponte de salvação de alguém. Você pode ser tropeço, ou você pode ser aquele que vai levar a luz. Porque quando você olha, por exemplo, você vai no texto lá de Moisés, que o nosso irmão José Carlos pregou aqui. O que a Miriam aí fez? Miriam e Arão murmuravam. Perderam a oportunidade de ser luz, perderam a oportunidade de ver Deus agindo, e Deus colocou lá para eles lá uma lepra, né? Para Miriam uma lepra, e vai ficar lá 7 dias lá fora. E aí eu fiquei olhando para esse texto assim, eu falei assim: a gente pode, e a gente não sabe quem está do nosso lado. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Se Ele vai dar um terremoto, se Ele vai quebrar as cadeias. Eu só sei que Paulo e Silas escolheram não ser tropeço para aqueles. E a Bíblia diz que os seus companheiros de prisão estavam ouvindo. O que os nossos companheiros, nós que estamos presos, que a gente está vivendo numa prisão no Rio de Janeiro, estou mentindo? O que os nossos companheiros estão ouvindo de nós? O que sai da nossa boca, irmãos? A gente não sabe o que Deus vai fazer através de nós, a gente não sabe quem é que está do nosso lado, a gente não sabe o que aquela pessoa está querendo ouvir. E aí Paulo e Silas cantam ao Senhor e oram. A Bíblia diz que todos os carcereiros, ou melhor, todos os companheiros e os demais companheiros de prisão, escutavam. O que estão escutando? Nós precisamos ser aqueles que cantam ao Senhor, precisamos ser aqueles que oram ao Senhor, precisamos ser aqueles que não estão olhando para as dificuldades. A igreja não foi chamada para olhar para as dificuldades. A igreja foi chamada para testemunhar de Deus nas dificuldades. A igreja não tem um Deus que só tira ela das dificuldades, mas que anda com ela nas dificuldades. Às vezes, e tem momentos que Deus vai deixar a igreja na dificuldade. Mas não é para quê? Para a gente ser ponte, para a gente ser luz. A Bíblia diz que Deus manda, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Todos. Inclusive de Paulo e Silas. É a hora de meter o pé, porque foi Deus que abriu essa porta. É a hora de fazer. Paulo e Silas não metem o pé. Isso aqui me traz uma coisa muito interessante. Às vezes, a gente tem a oportunidade para testemunhar de quem somos e o que somos para as pessoas. Fato é, foi Deus mesmo que mandou o terremoto. Mas Deus mandou Paulo e Silas saírem? Ele falou assim: estou mandando terremoto. Assim que chegar o terremoto, quebrar as cadeias, mete o pé, pô.
Aí eu comecei a olhar, eu fiquei olhando assim, falei, cara, oportunidade dada não se desperdiça, né? Mete a mão, vai lá, mete a mão e vai embora. Aproveita a oportunidade. Mas que oportunidade é essa para aproveitar? A verdade, quando o apóstolo Paulo, se Paulo e Silas aproveitassem a oportunidade, eles perderiam a grande oportunidade. E eles se tornariam tão bandidos quanto aqueles que lá estavam. Porque, convenhamos, aqueles que estavam lá, que, exceto Paulo e Silas, eram presos porque foram acusados de alguma coisa. E foram acusados mesmo, porque quem ia para a prisão ali eram verdadeiramente aqueles que estavam devendo. Provavelmente foram pegos roubando, provavelmente foram pegos aliciando alguém, provavelmente estavam tentando enganar alguém, provavelmente tinha alguma coisa, alguma acusação contra eles. Se Paulo e Silas aproveitam a oportunidade, Paulo e Silas estavam agindo como eles. Às vezes Deus dá a oportunidade, mas não para a gente agir igual aos outros. Porque repare, irmãos, se eles fogem, que oportunidade eles perdem? Vocês vão embora, não? Ih, Paulo, olha, a nossa oração, a gente acha assim, Deus, a gente orou, Deus ouviu a nossa oração, é poderosa, é porque fomos nós que fizemos. Vamos lá, Paulo, agora é a hora de sair. Mas ele falaram assim, olha, a minha consciência me condena, é melhor ficar aqui, porque eu estou preso, ninguém vem me libertar. Ele está falando disso. Ele não ouve Deus falando para ele que era hora de eles irem embora. Eu quero pensar uma coisa com você, muito clara. A gente às vezes perde a oportunidade porque a gente entende que é Deus falando, na verdade é o homem. Então eles ficaram ali. Não aproveitaram. Sabe aquele ditado popular que fala assim, a oportunidade faz o ladrão? Paulo e Silas não botaram a mão nisso, irmão. Paulo e Silas não fizeram igual aos outros. Você entendeu por que a igreja é diferente? Você entendeu que porque muitas vezes a gente precisa recuar, a gente precisa até perder para ganhar? A Bíblia diz que o carcereiro despertou do sono, as portas da prisão estavam abertas. E ele foi, numa atitude desesperada, se matar, suicidar. Se suicidar, ou suicidar-se. Por quê? Esse carcereiro estava desesperado porque ele tinha uma missão dada por Roma. Cuidar dos presos. Cuidar dos presos era não deixar os presos irem embora. Se os presos fugissem no plantão deles, o que acontecia? Eles eram tratados iguais aos presos. Ele e a sua casa. Se isso acontecesse hoje, irmãos, que aconteceu agora há pouco tempo no Brasil, que ninguém sabe de nada, que as câmeras não filmaram nada, né? Hoje, liberta-se preso, liberta aquele que está devendo à justiça. Sim, se compra, se paga. Lá, se fizesse isso, era, na verdade, pagava como preso. Se o preso que estivesse lá tinha a prisão de pena de morte, ele ia morrer. E a sua casa também ia pagar, porque ele libertou um preso. É por isso que ele chega para Pedro, ou para Paulo e Silas, ele diz assim, senhores, o que farei para ser salvo? Olha o que diz o texto. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A primeira salvação que ele pensa é justamente na sua vida. Não é a sua casa ser salva para Jesus, não. Presta atenção. Isso aí está bem claro no texto. Ele diz assim, o que farei para ser salvo? Porque se os presos fugiram, eu agora vou ser condenado à morte, eu agora vou pagar um preço, eu agora vou ser condenado
porque Roma não vai aliviar a minha vida. Aí, Pedro, estou cismado com Pedro. Aí Paulo chega para ele assim, ó, falar uma coisa para você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, que tu é a tua casa. Paulo pega e ministra uma palavra de salvação. Primeira palavra de salvação aqui é física. Porque uma coisa é clara. Deus pode nos tirar de problemas difíceis da vida. Pode nos salvar da morte. Física, eu estou falando de morte física. E a primeira coisa que eles falam aqui que ele pede é justamente assim, o que eu faço para ser salvo? Salvo do quê? Salvo da prisão, salvo da morte física, porque eles vão me matar, porque os presos foram embora. Aí diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crê que você pode ser salvo e você não vai pagar preço nenhum a Roma. É essa a primeira pergunta que ele faz. Numa segunda instância, num segundo momento, Paulo está dizendo para eles assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, você vai ser salvo do inferno. Você vai ser salvo você vai ser salvo, você e sua casa, para viver agora para o Senhor uma novidade de vida. E aí, uma coisa que fica claro é que o Deus em que Paulo apresenta esse carcereiro é aquele que pode livrá-lo da morte física e livrá-lo da morte espiritual, da morte eterna. Você parou para pensar que oportunidade esse cara teve de salvar uma casa inteira? A partir de agora, ele vai falar com a sua família. Ele vai falar com a família dele. Olha só, em Jesus você pode ser salvo da morte física e em Jesus você pode ser salvo da morte eterna. A palavra do Senhor diz que não ficou só nisso. Que aquele Paulo e aquele Silas que não se renderam à depressão, aquele Paulo e aquele Silas que não se renderam, não baixaram as armas, foram usados agora para salvar uma família inteira, porque diz a palavra do Senhor que depois disso, depois trazendo-os para fora, disse, Senhor, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, você e toda a sua casa. No versículo 32 diz a palavra do Senhor, que eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Eu não sei te dizer o que aconteceu aqui. Pode ser que agora ficaram sabendo que os presos estavam fugindo e os da casa dele se apresentaram, foram juntos. Chegaram lá, o que aconteceu aí? Mas uma coisa é certa. O apóstolo Paulo agora prega a palavra e eles são salvos. Porque foram uma igreja que não baixou a cabeça para os problemas. Que não baixou a cabeça para a perseguição. Que não baixou a cabeça para as dificuldades, mas foi ponte, foi sal, foi luz para salvar uma família inteira. Uma coisa que o texto diz, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram o quê? Batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Uma casa salva por causa de uma igreja que não se rendeu às dificuldades. Uma casa inteira salva. Uma casa inteira salva e batizada. Está aqui. É uma das coisas que eu gosto de falar. A Bíblia é muito clara. Crer e ser batizado. Crer e logo após vem o batismo. Está aqui, logo de cara. Atos 8 é a mesma coisa. Crer e ser batizado. Eles foram batizados ali. E toda a sua casa, mas não só isso, irmãos. Eles falam que a alegria de ter crido em Deus. O que é isso?
Que é uma oportunidade dessa, que às vezes a gente desperdiça quando a gente fica murmurando. Ah, céus, a vida está tão difícil. As coisas estão tão difíceis, pastor. Pastor, o senhor não sabe, lá no meu trabalho há uma perseguição tamanha, graças a Deus, para te manter vivo, para te manter em oração. De vez em quando a gente tem que orar para Deus dar umas espetadas na gente e botar de vez em quando um macumbeiro do nosso lado lá. Não é não? Não é não, José Carlos? Para a gente ficar alerta, irmão. Eu, de vez em quando, eu tenho lá no meu trabalho, tem uns lá no meu trabalho lá, aí tem um que ele não falava comigo, não. Eu falei, rapaz, eu vou quebrar isso. Esse cara tem que falar comigo. Aí descobri que o camarada realmente não falava comigo porque eu crente, e eu acho que ele entendeu que eu era crente, ele é de outra religião, e não queria falar comigo, não. Outro dia eu olhei para a cara dele assim e falei, posso falar contigo? Ele, o quê? Só quero te dar um abraço. Vai me dar um abraço? Eu falei, vou te dar um abraço. Dei um abraço dele meio forçado. Meu irmão, dali quebrei. Aí ele, pô, que benção, que bom falar contigo. Eu falei, é uma benção, rapaz, você para mim. De vez em quando tem que ter um desse assim, para manter a gente, sabe? A gente tem que parar, irmãos, de murmurar. A gente tem que continuar cantando, adorando ao Senhor. A gente tem que parar de olhar para quem não quer, irmãos. Quem não quer, deixa para lá. Vamos nós. Vamos botar a mão e vamos avançar. Se alguém não quer fazer um voto com Deus de salvar uma casa, você faça o voto com Deus de salvar uma casa. Você faça o voto com Deus de salvar a tua casa. Sabe, quando nós olhamos, por exemplo, a história de Josué, cara, quando falamos de Josué, é uma família para 4 milhões de judeus, que Josué chega assim, eu e a minha casa, nós serviremos o Senhor. Tá, preguei isso domingo de manhã, preguei isso domingo à noite, eu estou lembrando disso agora. Eu e a minha casa, 1 para 4 milhões, uma família, o que é uma família para 4 milhões? Não consigo fazer proporção nenhuma. Acho que não vai fazer diferença nenhuma, pastor, eu tomar uma posição. Faz. A expectativa de Josué era só ele e a família dele. A Bíblia diz em Juízes capítulo 2, que eu li aqui, 7, 8, 9, 10, diz o seguinte, que enquanto Josué viveu, o povo serviu a Deus. Enquanto os anciãos, depois de Josué, viveram, o povo serviu a Deus, ou seja, Josué influenciou uma geração e salvou muitas famílias porque tomou uma posição. Talvez eu possa ser hoje um Paulo e Silas. Parar de murmurar, cantar, adorar, né? Levantar palavras de bênção na minha casa, levantar palavras de bênção na minha igreja. E, pô, tá difícil. A gente está sem bateria, a gente está assim. Mas, irmãos, a gente está bem. Está muito bem. Não, outro dia a gente estava falando lá, pô, realmente faz falta a bateria. Estou pedindo a Deus para mandar um segundo baterista aí. Se voluntaria, vai lá estudar bateria, para tocar bateria. Faz falta. Mas a gente está muito bem. A gente tem tudo. A gente reclama de barriga cheia. A gente às vezes deixa de ser sal e luz, a gente às vezes deixa de ser ponte, a gente às vezes deixa de cantar, deixa de orar por coisas tão pequenas. Eu não queria, irmãos, e não quero. Eu quero que Deus abençoe meus irmãos do Rio Grande do Sul. Mas o que é aquilo, irmãos? O que você tem para reclamar? Ah, pastor, eu moro no morro. Graças a Deus, é melhor ainda. Quem andou no morro com lama sabe o que é. Quem foi para a igreja com lama no morro sabe o que é. Né? E hoje é culpa tudo nossa. Não é culpa de Deus, não é culpa do clima, não. Estão botando culpa no clima, não. É culpa tudo nossa. Porque a gente construiu, está tudo cimentado, não tem para onde a água escorrer, filho. Lá na cidade que o Wilson mora, por exemplo, lá tem uma lei. Na Rede das Ostras, você não pode cobrir mais do que 70% do teu terreno. Tem que ficar para a água escorrer, para a água ser absorvida, né?
pela terra. Mas eu não queria estar no lugar dos irmãos. O que a gente tem para reclamar? Ah, poxa, está assim, está assado. Ah, minha família não está legal, mas está aí. Minha casa não está legal, pastor, mas está aí. Ah, pastor, as coisas não estão dando, o salário não está dando por mês, mas você tem um salário. Mas você tem um sustento, Deus está te guardando, Deus está te sustentando. Cara, Deus está fazendo maravilhas na tua vida. Quem sabe Deus não está separando você para salvar uma casa? Talvez seja a tua casa inteira. Talvez seja o teu vizinho, talvez seja o teu irmão. Eu sei que Paulo e Silas foram a ponte, o sal e a luz para abençoar essa casa do carcereiro. E Deus salvou. Que Deus te abençoe, que Deus te use como usou Paulo e Silas naquela prisão. Que Deus seja contigo e com a tua casa. Amém? Quero agradecer muito a Deus pela oportunidade. Domingo não pude estar na igreja, estava ministrando fora. De vez em quando a gente vai abençoar outra comunidade, mas aqui o culto foi bênção. Fogo desceu, fiquei sabendo, né? E que Deus te abençoe. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Toda mensagem você aprende alguma coisa. O que faz a diferença é se você coloca ela em prática. Jesus falou assim: bem-aventurado aqueles que ouvem estas minhas palavras. Compará-lo-ei ao homem que construiu a sua casa, ouve as minhas palavras e as pratica, né? E as praticam. Compará-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, deu contra ela, e ela permaneceu. Lá no verso de Lucas vai dizer o seguinte: aquele homem que ouve estas palavras é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e cavou profundamente. Ou seja, teve mais segurança, porque ouviu a palavra do Senhor e praticou. Esse deve ser o nosso sentimento quando Deus ministra no nosso coração. Como eu sei que ministrou domingo, como eu sei que ministrou hoje, vai ministrar domingo que vem, para a glória do Senhor, e a gente vai aprender. Amém? Deus abençoe. Irmãos, uma lembrança: domingo de manhã nós não teremos programação na igreja. Estou dando uma colher de chá para as irmãs aí, para as mamães. Dia das mães, tem que fazer frango. Fazer frango, fazer o arroz, a carne moída. Irmão, joga uma batata por cima, carne moída, e fala que é escondidinho. Está de bom tamanho, coma em casa e seja feliz. Que maravilha, meu irmão. Maravilha, né? Mas coma e almoce com a sua família, com a sua esposa, com a sua mamãe, se você ainda tem ela presente, né? Se você não tem, comemora com a sua filha. Mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, pois, domingo à noite, todo mundo aqui. Se tiver vazia a igreja, não vou suspender mais não, irmão. Beleza? Porque as irmãs, eu sei que aqui as irmãs dão de 70 a 30 aqui na igreja. A maior quantidade aqui é de irmã. Então, vá lá e tenha um domingo abençoado, né? Durma até mais tarde e faça como Deus colocar no teu coração. Mas à noite, esteja aqui para a glória do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Ora em silêncio. Estamos encerrados. E aí eu vou te dar um abraço na porta.